ele é ator, e ele foi ator, depois de ele ter nas novelas normais, ele passou a ser ator de filmes pornográficos. Continuou a vida dele lá, nessas loucuras. Muito bem, ele tem amigo, todo homem tem amigo, toda pessoa tem amigo. Não importa quem que ele seja na vida, ele vai ter amigos. E um amigo dele que era de infância dele, conhecendo toda a história dele, a filha desse amigo estava fazendo 15 anos de idade, ou 18 anos, uma coisa assim, aquelas festas de menina. E aí ele disse, poxa, hoje Alexandre, minha filha está fazendo um aniversário e tal. Aí ele disse, oh, que maravilha, que bacana, legal mesmo. E aí, quando vai ser? Aí ele ficou assim, eu vou só te pedir uma coisa, Alexandre, eu não vou te convidar para a festa da minha filha, não. Não vou te convidar não, porque tu sabe, né, o teu comportamento assim, não condiz, pai. Então, desculpa, olha, eu sou muito teu amigo, mas eu não vou poder te convidar para isso. E aí o Alexandre dizendo assim mesmo, disse, foi a primeira vez que eu vi que o meu comportamento feria algumas pessoas. Que a forma como eu agia não era, a atitude que eu praticava, no caso fazendo aqueles tipos de filme, não era condizente para determinados tipos de entradas, em determinados tipos de casa. E eu entendi o meu amigo. E eu realmente, talvez eu não quisesse a vida de uma outra, se eu tivesse uma filha, que alguém entrasse na minha casa com esse tipo de comportamento. Estamos falando de um homem ímpio. Um homem que não conhece a Deus, um homem que não caminha a Deus, um homem que não sabe o que são realmente os 10 mandamentos. A sua honra estava morta e ele não sabia. No próprio texto da confissão ele diz, odiar, ofender e matar o seu próximo. Essas partes são mais fáceis porque a gente está dentro de uma igreja que agora que Cristo mesmo já diz, aquele que odiar o seu irmão no seu coração já o matou, já o assassinou. Então eu não preciso nem falar sobre odiar, ofender ou matar o nosso próximo. E aí ele diz, nem por mim mesmo, nem através de outra pessoa. Tipo, eu não tenho coragem de matar o Augusto, mas eu posso pagar alguém para matar. A Bíblia também me proíbe de fazer isso. Ser um mandante ou ser o próprio assassino em pessoa. E aí ele diz mais, isto não posso fazer nem por pensamentos, palavras, gestos, ou muito menos por atos, mas devo abandonar todo o desejo de vingança. Não fazer mal a mim mesmo, ou de propósito, colocar-me em perigo. Não posso fazer mal a mim mesmo, tá? A ideia é exatamente do suicídio. E nem me colocar de propósito em questão de risco da minha vida. Vamos supor, eu sei que não foi recentemente, mas teve recentemente um assassinato, não é recente, né? Teve um assalto do Banco do Brasil, não foi? Que a agência ficou muitos anos, né, sem funcionar, não foi isso assim que aconteceu aqui? Vamos supor que nesse dia a irmã, que horas foi isso, hein? 6 horas da manhã? Olha, eu ia usar a irmã mesmo, ia dar certo. A irmã, a irmã Leza, ela caminha, né, irmã Leza? Quase sempre 6 horas da manhã começa a sua caminhada, né? Mais ou menos isso. Então, nas 6 horas da manhã, vamos supor que a irmã Leza estivesse indo para a direção do Banco do Brasil. Exatamente no dia em que os assaltantes foram e estouraram, bateram tudinho, quebraram com tudo. A pergunta que a gente faz é, a irmã Leza é uma pessoa crente, correto? Pelo menos eu acredito. Ela é temente a Deus, não é, Luzia? Muito bem. Aí ela diz, o Senhor é comigo, me protegerá, esse é o meu caminho de ir até na frente ali como é aquele negócio lá? Aquele portão lá do disco voador, e voltar para a minha casa. Essa é a minha caminhada que eu faço todos os dias, religiosamente, rigorosamente, é assim que eu caminho, da minha casa até o portão. Então eu passo na frente do Banco do Brasil. Só que está acontecendo os assaltos, está acontecendo as bombas, está acontecendo os tiroteios. A pergunta é certo ela fazer isso? Mas aí, alguns dizem, Deus é comigo. O Senhor me protegerá e me guardará. Mas a Escritura diz, não tentarás o Senhor
teu Deus. Quando a gente se coloca numa posição dessa, só porque a gente sabe que Deus nos guarda, a gente está tentando o Senhor e a gente está colocando a nossa própria vida em perigo. Gosto muito de um rei chamado Josias. Eu acredito que ele foi até melhor do que Davi, mas a maioria das escrituras diz que considera mais Davi do que Josias, mas eu prefiro Josias do que Davi. Mas uma coisa aconteceu com a vida de Josias que foi muito terrível. A Bíblia declara que ele foi um rei excelente e ele errou numa vez só. A Bíblia diz exatamente que o faraó veio para lutar contra Israel e Josias disse: não, eu vou defender, eu vou contra ele. E aí o faraó manda uma carta: não vem contra mim, porque o Senhor me enviou para destruir, para vencer. E você vai entrar em luta contra o Senhor. A Bíblia declara que Josias ele parte para a guerra e ele não consulta o Senhor. Quando ele parte para a guerra, sabe o que acontece? Ele morre. Ali foi o fim de Josias. Diferentemente de Davi, que toda guerra, boa ou ruim, agindo contra ele ou não, ele indo a favor ou não, sempre lhe fazia uma coisa: Senhor, eu vou contra esse homem? Eu vou vencer esse homem? O Senhor vai comigo? E isso é o que faz com que a gente não tome decisões precipitadas e entre em situações de risco onde nós não precisamos entrar nesses riscos. Mesmo sabendo que era uma guerra, Davi consultava: Senhor, o Senhor quer que eu vá? O Senhor vai me dar vitória? O Senhor vai ser comigo? E ele ia. Josias, ele não fez isso. E isso acabou colocando fim na sua vida, naquela batalha. O que eu falo disso, às vezes eu fico me preocupando, porque nos nossos dias existem muitos esportes chamados esportes radicais. Bungee jump, salto não sei das quantas para não sei das quantas. Um risco tão grande e iminente de morrer só pelo simples prazer de sentir uma adrenalina absurda no seu coração. Eu sei lá o que é isso, morcegão? Ah, aquele que abre as asas, salta dos penhascos, né? São coisas assim que a gente fica se pensando como é que vai fazer? Até que eu digo que esse morcegão é um traje de guerra, se não me engano. E esse traje de guerra acabou se tornando um traje esportivo. Então quem vai fazer isso não é qualquer um, mas qualquer um pode saltar de um bungee jump. Desde que esteja com um coração bom, aí pode saltar. Ou seja, o cara precisa de uma técnica para usar esse morcegão. Eu não aconselharia ninguém a tomar um morcegão como esse. Mas o bungee jump também. Fale. A gente vai entrar nesse negócio aí. Já está atrapalhando, já está passando da outra frente o carro. Mas a gente vai falar. Vamos entrar na resposta propriamente do assassinato. Por que a palavra não é matar e sim assassinato? Porque existe uma palavra em hebraico sobre assassinato. E essa palavra em hebraico chama-se hatsak. E a palavra matar chama-se katal. Essa palavra hatsak em hebraico é essa que está aplicada no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 13. E ela aparece pouquíssimas vezes nas Sagradas Escrituras. Todas as vezes que essa palavra em hebraico aparece nas Escrituras Sagradas é sobre um assassinato ou referente a que uma pessoa não mate a outra, ou seja, não assassine outra pessoa, porque talvez ela tenha matado alguém sem querer. Tipo assim, eu estou cortando com o meu machado e eu solto o pedaço, a cabeça do machado e vai para trás. Está uma criança, está alguém, e aí acerta e mata. A pessoa que é da família dela, ela tinha direito de matar a minha vida.
E para que isso não acontecesse, a Bíblia declara que Deus separou 6 cidades de refúgio para que esse cara que fizesse isso, ou seja, matou, não de forma intencional, corresse para essa cidade e ficasse lá esperando a ira dos seus familiares se acalmarem e até o seu caso ser julgado. E uma vez o caso julgado, ele pudesse voltar para sua casa. Por que ele iria para uma cidade de refúgio? Porque a pessoa que perdeu o ente querido estaria com tanta raiva que teria vontade de matá-lo. E as Escrituras, ela daria tipo um senso de razão devido a ele estar naquele afã, naquela emoção tão forte e tão violenta no seu coração por causa da perda daquele ente querido. Então, aquele que foi o culpado por isso, ele teria que se deslocar rapidamente para essa cidade de refúgio, esperar essa calma cair ou se apagar, ficar mais calma e a pessoa começar a refletir. E aí, então, o juiz decidiria, no caso seria o sacerdote, decidiria se o caso verdadeiramente foi um assassinato premeditado ou foi apenas um acidente. E aí, enquanto isso, apaziguaria. E é essa palavra, Hatsak, que declara sobre assassinato. E elas aparecem pouquíssimas vezes nas Sagradas Escrituras. E uma delas é essa. Mas matar aparece várias e várias vezes. E não é o caso aqui. E aí, por isso que dá a ideia exatamente. Matar é uma coisa. A gente pode usar essa palavra para matar para qualquer coisa. Tanto para a pessoa quanto para o animal. Não é verdade? Mas quando a gente usa a palavra assassinato, a gente nunca vai dizer, você assassinou um animal. Você faz isso? Não existe. Você só assassina quem é? Uma pessoa, um ser humano. E aqui, o texto ele vai proibir claramente o assassinato de inocentes, estabelece claramente a autodefesa, e a punição deve ser justa, e não exceder ao crime praticado. Ou seja, a primeira coisa que o mandamento proíbe é o assassinato de alguém inocente. Qualquer um que seja inocente, ele está sendo proibido isso. E aí a Escritura é tão interessante porque ele diz que até o ladrão que entrar na tua casa, se você o matar, Deus não tem inocente, não tem você por inocente. Mas como Abraão? É a lei da autodefesa. A lei da autodefesa, nesse caso, como a Escritura ela pontua, ela diz assim, se esse ladrão entrar à noite na tua casa, você pode matá-lo. Mas se ele entrar durante o dia, você tem que considerar se aquilo que ele entra é capaz de, com a tua força, matá-lo ou imobilizá-lo. Porque se ele que está entrando, vamos supor, seja os chamados ladrões de galinha, ele não tem arma, só entrou para pegar alguma coisa. Quando ele está à noite, você não vê exatamente o que está acontecendo. Não estamos no dias de luz elétrica, amado. Quando o homem ia dormir, acabou o lampião, não ficava nenhuma luz acesa, tudo escuro. Então, quem entrasse na casa, ele iria para matar. Porque está entrando na casa de uma pessoa durante a noite, não é para fazer coisa boa. Então ele não pensaria 2 vezes. Mas quando está durante o dia, tu verifica se essa pessoa tem arma ou se não tem. Para que então você possa decidir se você parte para a morte ou não. E é isso que a Escritura está pontuando. Nos nossos dias, a Bíblia é clara, ou melhor dizendo, a nossa própria Constituição diz que a nossa casa é um domicílio que inviolável, ninguém pode entrar, ninguém, nem a própria autoridade policial pode entrar à noite na nossa casa, só durante o dia e com mandato. Se não tiver mandato, ela não entra. Por quê? Porque a casa é o teu refúgio, é o teu lar, é a tua segurança, é onde você tem que ter um maior, que a gente pode dizer, a maior segurança e tranquilidade de estar vivendo. Ninguém pode entrar na tua casa sem tua autorização. Qualquer um que entre, você tem liberdade de matar. Desde que você olhe, que essa pessoa pondere se isso pode ser feito ou não. Por isso que à luz do dia, as coisas começam a mudar. Poxa, eu estou vendo. É justo eu matar essa pessoa, mesmo que ele esteja entrando, mas ela não tem nada, não tem arma. Então eu posso ameaçar e mandar ela embora.
Mas se ela já tiver uma arma, aí já muda a configuração. Eu posso matar e aí eu entro na legítima defesa. E então o texto ele não somente estabelece o inocente, que a gente não deve matar o inocente, mas estabelece autodefesa e também a justa punição. Lembre-se do texto? Olho por olho, vida por vida. Se você mata alguém, você irá morrer. Vida por vida. Ah, mas eu matei o ladrão. Mas você matou por autodefesa, então você não morre. Ele cumpre o seu pecado e cai por terra. Mas se alguém matou um assassino, entrou numa casa e matou, e ele foi preso. No Brasil nós não temos pena capital, ou seja, pena de morte. Em outros países nós temos. E a Escritura diz, vida por vida. Essa pessoa é justo o Estado estabelecer a pena de morte e matar o cidadão. Então, nesse caso, a gente tem as definições bem claras e bem ajustadas para nós. Autodefesa, proteção do inocente, seja ele qual for, e crimes de guerra, ou seja, em situações de guerra o Estado tem liberdade de matar, ou em situações de injustiça, também o Estado tem liberdade de matar. Não é errado se o Brasil optar por uma lei de morte, não tem nada de errado, desde que se faça justiça. Então, agora a gente entra nos desdobramentos que são mais complicados para nós, para esse mandamento. O que a Escritura vai proibir? Primeiro, proibir o assassinato premeditado. Como é que ele é? Eu penso que o Tídides ele é mau, então eu vou planejar uma forma de matá-lo. Recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que foi presa nos Estados Unidos e, se não me engano, foi sentenciada à prisão perpétua. E ela foi, sabe o que ela fazia? Ela colocava pouco a pouco no café do homem, no suco dele, era como se fosse detergente, mas não era detergente. Era algum produto de limpeza, tão pequeno, por gotas, tipo assim, colocava frações bem pequenininhas, para que ela fosse matando essa pessoa, o que lentamente fosse envenenando ele, e o corpo dele fosse acumulando esse resíduo, até que chegasse e sucumbisse. O que acontece? Esse homem, de alguma maneira, ele percebe que alguma coisa estava errada. Sabe o que ele faz? Ele coloca uma câmera escondida na cozinha dele. E a mulher que fazia o café da manhã dele sempre. E aí pega a câmera escondida, pegando ela o determinado tipo de veneno, colocando pouquinho em pouquinho e dando para ele tomar. Quando ele vai ver, né, depois da câmera, e ele entrega isso para as autoridades, a mulher acaba sendo presa e está dentro desse prisão perpétua por um assassinato premeditado. Só não se cumpriu, mas foi envenenando esse homem. Quanto tempo ela não foi fazendo isso? E isso acontece de um montão por aí. Fora os próprios assassinatos de bandido, que diz assim, paga para matar a irmã Clarice. Aí pagou alguma coisa, foi lá, tirou a vida. E isso acontece nas Escrituras Sagradas, isso é pontuado. A vinha de Nabote. Acabe queria pegar aquela vinha que achou muito bonita. Disse, ô Nabote, me dá a tua vinha. Ou me vende a tua vinha, está do lado do meu palácio. Me venda que vai ser um tempo para me relaxar, para me ficar bem. Negativo, é da minha família, não vou vender para ti. Aí ele ficou triste. A Jezabel olha para ele e diz, por que tu está triste? Tu não é o rei de Israel? Vou já resolver esse problema para ti. Arranjou uns 3 mau caráter, vamos colocar o menor das palavras assim, e diz assim, digam para os anciãos da cidade, que vocês ouviram Nabote dizendo e amaldiçoando Deus, blasfemando contra Deus, e a pena de blasfêmia contra o nome do Senhor era a morte. Esses 3 homens foram para lá e disseram, nós ouvimos Nabote falando isso contra Deus. Chamaram Nabote, isso é verdade? Não, nunca fiz isso. Mas aqui tem 3 testemunhas. 3 testemunhas, está determinado como verdade matar aquele homem. Depois que mataram aquele homem, aí Jezabel disse, agora vai lá tomar conta da vinha, é tua. A Bíblia declara que Elias vai lá na vinha e diz assim, por que tu fizeste o mal? Por que tu te corrompeste para isso? Onde mataram Nabote, os cães comerão a tua carne.
Foi o juízo de Deus sobre a vida desse homem. E isso é o quê? Um assassinato planejado, amados. Uma intenção clara de matar. E olha, a gente não está falando do mundo, a gente está falando das Escrituras Sagradas. E aqui ele diz assim mesmo: existe também um assassinato voluntário, mas sem premeditação. O que é um assassinato voluntário sem premeditação? É que, vamos supor que eu e o Tid estamos conversando, e de repente a gente se desentende, e eu na minha ira, ou o Tid na ira dele, me dá-lhe um soco, eu caio, bato com a cabeça na quina, já fui. É um assassinato premeditado? Não é. Ele tinha intenção clara de me matar? Não tinha. Foi algo involuntário. Mas não deixa de ser um assassinato. Ele é culpado porque a ira dele desferiu um golpe sobre mim. E é isso, vida por vida. E aqui eu queria dizer para vocês que esse é um problema do sexto mandamento. O sexto mandamento, ele fala sobre a ira nossa. Diferentemente, lembra-se da ira de Mordecai? Melhor dizendo, de Hamã por Mordecai? O Augusto não se prostra diante de mim. Não se prostra? Estou irado contra Augusto. Sabe o que eu vou fazer? Não vou matar Augusto, não. Augusto vai ser fichinho. Quem é teu Augusto? Quem é a tua família toda? Liliane, Davi, Nevinha vai cair também. Aí vai pegando todo mundo. Não tem problema, não? Pega todo mundo. O que Mordecai, a mãe ficou com tanta ira que ele não desejou somente a morte de um homem, ele desejou o extermínio de todo o seu povo. E isso é contado na história do livro de Esther. Entende por que a nossa ira é tão terrível? E por que o nosso sentimento de vingança é tão injusto diante de Deus, que a gente não é capaz de controlar? E é isso, essa ira leva a gente a fazer tantas coisas erradas, não somente matar, mas se vingar. Fazer coisas que a gente não deveria fazer, porque a ira sobe assim de uma tal maneira, e a gente pode matar uma pessoa sem ter vontade de matar, só por causa que a ira subiu demais no nosso coração. E Deus está falando no sexto mandamento sobre esse ponto. Não é somente algo, diferentemente de um assassinato premeditado, em que a gente planeja, como diz os mineiros, a vingança deve ser comida ou servida num prato que frio, comer pelas bordas, pelas beiradas. O planejamento é isso. Eu não tenho pressa de matar o Helder. Pode ir embora. A Bíblia declara, sabe como aconteceu isso? Como a gente tem um exemplo claro disso? É quando Aminon estupra a sua irmã, sua meia-irmã. E Absalão, ele olha e diz Absalão? É Absalão, né? É Absalão. E Absalão olha e vê que o pai dele não fez nada contra Aminon. Deixa estar. O que é teu vai ser guardado. A Bíblia declara que passa 2 anos, amados. Já viu essa raiva combinando no teu coração? 2 anos, só esperando uma oportunidade para matar. Aminon agora Absalão disse, vou fazer um grande banquete, eu quero convidar todos os filhos do rei para o meu banquete, celebrar junto comigo. Sei lá o que ele estava celebrando, só sei que ele fez um banquete. Se eu convido todos, se eu convidasse só Aminon, e no caso Tamar era a irmã legítima dele, não era meia-irmã, era irmã completa, porque era filho de pai e mãe deles. A Bíblia declara que Absalão foi, mas Absalão foi até o rei e disse, rei, pede que todos os filhos vão ao meu banquete. Aí o rei ficou assim, por quê? Porque eu vou comemorar uma coisa maravilhosa, e eu queria estar com a família toda. Aí Davi, bobo, 2 anos se passaram, nunca viu um sentimento de desânimo no seu coração. Só Davi não conseguia conhecer a sua própria casa. Estava tão envolvido nas guerras que nunca viu o que acontecia na sua casa. Não conhecia o coração dos seus filhos, não conhecia. E o que acontece? Davi disse, vai. Não, mandou a carta para todos os filhos, podem ir para a festa de Absalão. Naquela noite, a Bíblia declara que Absalão se levanta e mata Aminon. Quando mata Aminon, todos os filhos fogem.
A notícia que chega ao coração de Davi é: mataram-se todos os teus filhos. Absalão. Aí um oficial dele, Joabe, disse: não, meu rei, fica quieto. Não matou todos os teus filhos, não. Só Absalão matou Aminon. Só foi isso. Está certo que é grave, mas foi só isso, porque ele guardava isso no coração dele, há 2 anos. Toda a intenção dele era somente matar meu irmão Aminon por causa de Tamar. Aí Davi chora. O que eu estou querendo colocar é que a nossa raiva pode ser alimentada, a nossa ira. E a nossa ira é alimentada pelo ódio, pela vingança. E a gente consegue se consumir e não passa a viver por 2 anos só para ter uma única coisa: o desejo da nossa vingança realizado. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque a ira é uma coisa que caminha com as nossas vidas desde o dia em que a gente pecou. A ira fez com que Adão se levantasse contra Eva e dissesse: a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Isso é ira, irmão. Uma ira injusta. E se volta para conta? Para quem? Para o próprio Deus. Mas o texto ele continua dizendo o que se proíbe ainda dentro desse mandamento. E o texto proíbe o assassinato por imprudência. E o que é um assassinato por imprudência? Um assassinato por imprudência é exatamente o que a gente pode colocar, tipo, uma pessoa que bebe e dirige. E aí ele bate e mata uma pessoa. Isso é um assassinato. Ele não tinha intenção, mas ele colocou-se no risco de matar uma pessoa quando ele bebeu e tomou a direção do volante. O que é um assassinato por imprudência? Quando eu, sendo engenheiro, eu construo um prédio, uma casa qualquer, e considero que, não, essas vigas estão com 6, não dá para diminuir para 5. Tem 4 ferros de, 20 polegadas, 30 polegadas, não, vamos diminuir para 25. Estou reduzindo o meu custo, estou erguendo o edifício. Depois de 2 anos, imperícia, imprudência. Eu assumi o risco de matar vidas quando eu fiz o que eu fiz. Sabe tudinho. É por isso que chama-se de imprudência ou imperícia, que o cara tinha capacidade de fazer isso e não fez da maneira correta. Isso não é poucas, não. É interessante porque os estudos mostram que as construções do Império Romano até hoje resistem. Pontes que não eram formadas com concreto armado, com ferragem, só em pedra, e as pontes resistem. As nossas pontes caem. E eles ficam dizendo: como é que pode acontecer isso? Como as estradas romanas até hoje permanecem, são mais de 2.000 anos, e as estradas estão lá boazinha. E as nossas, 6 meses depois, está só buraco. Me digam, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Se os materiais não evoluíram, ou será que a gente está diminuindo os custos para exatamente fazer com que eu calce aqui? Para que vai durar 20 anos, se daqui a 2 anos eu posso fazer a mesma emenda e pagar dinheiro para contratar as mesmas pessoas? Estava vendo tem um documentário, A Obsolescência Programada. Nesse documentário ele fala exatamente que todo o equipamento, tudo que se constrói hoje no mundo, ele tem um tempo de vida útil, um tempo programado. Olha, isso aqui, esse computador só pode viver 2 anos. Arranje um jeito de programar ele, porque depois de 2 anos ele vai ter que parar. Para as máquinas de impressora, elas podem imprimir até 1.000 cópias. Depois de 1.000 cópias, para. Aí na internet tem os espertos, né? Os espertos no bom sentido. Ela está programada para 1.000 cópias. Você entra aqui no sistema dela e faz uma mudança e ela vai programar para ser mais 1.000 cópias. Mas isso é uma coisa dentro da programação. E aí dentro desse documentário, que eu sugiro que você veja, está na internet, está no YouTube, Obsolescência Programada, mostra que um departamento de bombeiro nos Estados Unidos tem uma lâmpada que sabe quanto tempo tem essa lâmpada sobrevivendo lá? Mais de 100 anos.
A mesma lâmpada tem mais de 100 anos. A gente compra uma lâmpada LED e diz que vai durar não sei quanto tempo, que nunca vai queimar. Pô, depois de 2 semanas já está queimada, eu fico mordido de o que eu vou fazer com isso? Está até queimada, né? Mas o que eu estou dizendo? As pessoas estão programando isso. Quando é uma lâmpada, legal. Mas quando é um equipamento de hemodiálise? Quando é um desfibrilador? Aparelhos que repercutem realmente uma vida. Quando isso está sendo programado para matar. Quando ele não vai funcionar exatamente porque eu programei para que ele não funcionasse. Isso a gente está entrando em assassinato. E claro sobre isso. E aí, a gente tem mais. Assim, ele proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa legalmente inocente por meio de uma ação direta ou indireta. Proíbe, agora a gente entra nas partes mais difíceis do mandamento. Deus proíbe o suicídio. Por quê? Porque o suicídio, ele é um atentado contra a nossa própria vida. Deus não deu liberdade para a gente, um ser humano, nem tirar a vida de ninguém, nem tirar a sua própria vida. Por isso, o suicídio, ele é um pecado, porque ele é um comportamento claro contra um mandamento de Deus expresso: não matarás ou não assassinarás. E você, ao tirar a sua vida, você entrou dentro desse mandamento, quebrando. A pergunta que a gente faz é: o suicídio tem perdão? Tem, como qualquer outro pecado. O único pecado que não tem perdão, qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não vou entrar na blasfêmia do Espírito Santo, porque esse não é o nosso tema, mas o importante é que a gente entenda. Mas o suicídio é um pecado, mas se ele pecou e ele morreu em pecado. E do futuro. Porque qual de nós vai estar com a vista totalmente limpa na hora que morrer? Só aqueles que já estão na leito da morte mesmo, jururu, né, como se diz, né? Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Aí sim, o pecado foi passado mesmo a limpo, a rodo. Mas no normal, está andando por infarto, morreu de súbito. Não tem tempo para dizer: Senhor, me perdoa. O avô do teu... Domingo, não tem tempo para dizer: Senhor, me perdoa por todo. Não tem tempo. A maioria de nós iremos morrer assim. Mas a nossa confiança não está em a gente dizer: Senhor, me perdoa por todos os pecados. Senhor, a nossa confiança está em ter uma vida correta diante de Deus, confessando os nossos pecados que a gente reconhece. Porque eu sei que eu levantei de manhã e eu sei que eu já pequei. Não posso nem dizer o que eu pequei, mas eu sei que eu já pequei. E se eu morro agora, eu não confessei esses meus pecados desde que eu levantei, o que era 6 e pouca da manhã, agora. Não confessei, irmão. E aí, como é que vai? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? A nossa confiança está em Cristo, que Ele perdoa os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. E aquilo que a gente sabe que é pecado, a gente deve confessar. Diferentemente, eu faço alguma coisa errada e eu não peço perdão, alguma coisa está errada na minha vida. Mas aqui, e como isso vai se encaixar em pessoas que cometem o suicídio? Aqui se encaixa da seguinte forma: existem certos tipos de doença, claro, que podem levar a gente a se colocar em posições de extremo risco e até mesmo tirar a nossa vida. Quer falar? O que você quer falar? Pode falar, irmão. É isso que eu estou querendo dizer. Existem alguns tipos de comportamento na nossa vida que, assim como a gente se desfere numa briga e se mata. Eu lembro do meu pai. Meu pai, já nos finais da vida dele, ele ainda andava. A gente estava levando ele para um hospital, por uma clínica de reabilitação. Ele tinha tido um AVC. E ele não ia com muitas pessoas da nossa casa. Uma das pessoas que ele mais ia era comigo e com o meu outro irmão, o Salomão.
Dessa vez estou andando eu e ele e mais a minha irmã. A minha irmã é o que mais cuidava dele. Mas ele tinha uma birra com a minha irmã que não dava para entender. E cuidava muito bem dele, mas uma birra total. Não fazia, era como se possa dizer dos pentecostais, isso é demônio na vida desse homem. Mas era brincadeira, né? Assim. Mas era coisa de velho, irmão, coisa de velho. Coisa talvez da doença, não sei. Porque não fazia sentido. Então a gente está andando, a gente saiu do centro de reabilitação, que ele teve para fazer a ginástica dele, né, para se reabilitar os movimentos dele. A gente foi andando, de alguma maneira ele se irritou com a minha irmã. Quando ele se irritou com a minha irmã, ele fez assim, ó, tirou a mão. A gente estava num passeio, que é mais ou menos de 2 metros. Daqui em diante era uma pista de 4 faixas, tipo uma via expressa, para quem sabe. Alta velocidade, uma das principais ruas de Belém, das principais avenidas de Belém. Ele tirou a mão e ele foi direto. Não quero mais a minha vida. E entrando, irmão, e entrando. O que ia passando? Um ônibus. Hein? Não, isso dentro da cidade mesmo, da capital mesmo. Eu só fiz pegar meu pai assim, você pode parar com isso. Aí ele parou, se aquietou e voltou com a gente. Mas e o que é isso? De repente, amado, uma loucura. Não programou, foi, se matou. Aí, muitos fazem isso, irmão. A dor, o sofrimento, e eu não estou justificando nenhuma dessas coisas, mas às vezes, determinados tipos de bactéria provoca loucura na nossa cabeça. Determinado tipo de vício pode provocar uma loucura, um surto psicótico, e a pessoa acabar se matar. Como a gente não sabe de determinadas coisas, sabe, na Bíblia se registram apenas 5 casos de suicídio. Em todos esses 5 casos de suicídio não é loucura. Não é loucura. Muito pelo contrário, são coisas que aconteceu por várias desonras e a pessoa se mata. Exemplo disso, Judas Iscariotes. Matei um sangue inocente. Não é loucura, irmão. Ele sabia que ele tinha matado e condenado um homem inocente, não sabia que era o Cristo. Matei um homem inocente. Não quero mais viver na minha vida. Se matou. Um outro foi um soldado, que é Abimeleque. Ele foi para uma guerra e uma mulher do alto de uma torre joga uma pedra nele. Quando joga a pedra nele, racha o crânio dele, mas ele não morre. Mas ele acha que vai morrer. Aí ele diz para o soldado dele: ei, pega a tua espada e me atravessa, porque vai ser uma desonra para mim que uma mulher me mate. No Japão tem muito dessa cultura, que quando há uma desonra, a própria pessoa se mata. Os casos de suicídio no Japão são extremamente altos só por causa da desonra. Eu falhei minha empresa. Eu fiz alguma coisa errada e que todo mundo fez. Eu me lembro de uma reportagem no Jornal da Globo, quando eu ainda via, né, Jornal Hoje, no Jornal da Noite, eu acho que é o Jornal do Hoje, não lembro, um desses dois. E a reportagem dizia que no Japão, o líder, o presidente dos trens, dos metrôs, ele foi em público pedir desculpa por causa do atraso do metrô. E o atraso foram de 20 horas. Não, foi de 1 minuto. Ele foi em público para dizer: quero pedir desculpa aos cidadãos que usam o metrô porque o metrô atrasou. 1 minuto, amados. Numa cultura em que tudo acontece radicalmente, pontualmente, era uma vergonha uma coisa acontecer um atraso. E ele teve que ir em público para falar sobre isso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque essa cultura que tem esse tipo de mentalidade, a desonra é extremamente vergonhosa para ele, para a sociedade, para a sua família. Então ele prefere o quê? Se matar. É por isso que existe, dentro da Índia, e principalmente nos países do Ocidente, o nível de suicídio é enorme. Na Índia, o nível de suicídio de jovens são enormes, sabe por quê? Porque um menino não consegue atingir as notas necessárias de 9, 10 para entrar dentro de uma universidade. Então o que ele faz? Ele se mata.
Existe um filme que retrata a respeito do suicídio de jovens, né, universitários. O nível de suicídio universitário na Índia é extremamente grande, por causa que ele não consegue chegar ao patamar que ele imaginou de perfeição. E isso eu faço uma pergunta: é doença? O mundo vai dizer que é doença, mas isso é comportamento. Não é um vírus que entrou como o Judas Iscariote. Não foi um vírus, não foi uma bactéria. Foi uma decisão dele. A vergonha dele levou ele a tomar essas decisões. Então, dentro desse patamar de suicídio, existe suicídios e suicídios. Existem suicídios por conta de não da nossa vontade, ou de um repente. Talvez uma doença, talvez um vírus, talvez uma bactéria que pode provocar esse distúrbio na nossa cabeça. E esse distúrbio na nossa cabeça faz com que a gente diz: não, eu posso voar, e se atira, achando que vai voar. Mas é apenas um suicídio, está fora de si. Mas há suicídios também que eles têm noção clara do que estão fazendo, e estão fazendo porque estão fazendo para se livrar de alguma culpa, se livrar da vergonha, e há uma justificativa sobre isso, ou seja, ele raciocinou a forma pelo qual ele está tomando a decisão de tirar a sua vida. Fala. Dificilmente. Eu não acredito que Judas teve perdão. Você acredita? Abimeleque teve perdão? Tira aí contra mim, acerta aí a minha. Dificilmente. Dificilmente. Não posso fechar, porque quem decide todas essas coisas é Deus. Mas a gente tem que olhar muito bem um caso desse para ver se realmente não tem nenhuma doença, nem tem nada. Se não tem, irmão. E eu conheço pessoas, conheci famílias, fui em ofício fúnebre de pessoas cristão que se matou. Agora, foi ano passado, final do ano passado, um pastor se matou, conhecidos nossos. Não meu, mas conhecido de alguns amigos meus. Disse: puxa, lutava com um estado de depressão enorme. Estado de depressão, eu não sei qual é o nível que dá. Aí pode dizer, depressão é doença? Rapaz, eu tenho muita dificuldade de entender, mas eu sei que alguma coisa está errada na cabeça desse homem. Mas ainda assim é um comportamento. Mas eu não posso conseguir julgar dessa forma, porque existem depressões provenientes, logicamente, de um processo de desequilíbrio dentro da cabeça dessa pessoa. Desequilíbrio químico mesmo. Nós somos cheios de química na nossa cabeça. Cheios de química no nosso corpo. Hormônios e várias outras coisas, drogas que levam a gente a tanto caminhar e fugir de um medo, como adrenalina, salvar a nossa vida, mas também drogas enormes dentro da nossa cabeça que a gente produz para fazer determinado tipo de coisa que a gente não poderia fazer. E se essas drogas estão desequilibradas, a nossa cabeça vai sentir isso profundamente. É o que eu posso dizer a respeito disso. Sansão também é uma forma de suicídio, ainda que seja uma vida que ele está entregando a sua vida para libertar Israel, que eu acho bem estranho, mas eu acho estranho porque a fala dele não me diz que ele está tirando a vida para libertar Israel. Ele está tirando a vida para se vingar dos seus inimigos por causa dos seus 2 olhos. Isso é meio complicado para mim, mas alguns acreditam que Sansão foi salvo, outros não acreditam, há umas dúvidas. Bora esperar lá que ele esteja salvo, né? Falar? É.
E tem um caso, o caso da Julie Kozak. Ela perdeu 5 pessoas da família dela por suicídio. E ela escreveu uma carta para um jornal de aconselhamento bíblico. E ela foi, como é que chama? Publicada. E nessa carta de aconselhamento bíblico, ela fala bem claramente, que eu vou até dar uma olhada aqui. Ela diz algo que, para nós, ou para essa sociedade que a gente vive, não seja muito adequada, mas ela é precisa nisso. Ele diz assim: o suicídio não é uma peculiaridade genética nem uma maldição familiar. É uma escolha pecaminosa feita por um indivíduo. Essa declaração não é destituída de amor e tampouco desrespeitosa. É a verdade. Eu amava muito meus familiares que cometeram suicídio. Todavia, suas escolhas foram pecaminosas, não foram justas. Quando a gente olha para o lado do suicida, a gente tende a ter muita compaixão dele, não é verdade? Mas agora pensa nesse pastor que se matou, deixou uma mulher e 3 filhos. Ele se livrou do problema dele, se ele estava pensando num problema, mas deixou um grande problema para sua mulher e os seus 3 filhos. O que é que eu vou dizer para o meu filho? Se ele é pequeno, o que tu vai dizer para o teu filho? Quando ele chegar na escola e dizer: rapaz, foi verdade que teu pai se matou? É por isso que ela vai dizer uma coisa muito terrível. Ele diz: não é falta de amor dizer, vocês tomaram uma atitude egoísta, porque é isso que o suicídio é. Eu penso somente em mim, na minha dor, no meu sofrimento, mas eu não penso que quando eu partir, quem vai sentir a minha dor? Quem vai sentir a minha falta? Como vai viver os meus quando eu for embora? Pensa. Com certeza a Adina pensa. Com certeza o Bruno pensa. Com certeza o Augusto pensa. Pensa como? Se eu morrer, como é que vai ficar meu filho? Quem vai cuidar dele? Quando a gente já é mais velho, tipo Tides, que os filhos já estão criados, ele não pensa tanto assim não. Por que não pensa tanto assim? Porque os filhos já estão criados, ele já tem suas próprias famílias. Estou chegando no rumo final. Mas quando ele está novinho, com os pequenos tudo aqui, se eu morrer, o que vai acontecer da Norbe? E os 3 meninos? A gente se pela de medo, irmão. Mas confia tudo em Deus para que Deus cuide deles. Não é assim? Mas quando a gente está no suicídio, a gente não pensa nisso. A gente não se importa com essas pessoas. A gente se importa somente com a nossa dor e nosso sofrimento. Mas quando a gente está em são, em plena consciência, a gente olha para eles e diz: não, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que andar mais, eu vou ficar mais à noite acordado por causa deles, e eles precisam de mim. Mas quando a gente está na nossa dor, no nosso sofrimento, e só pensa em nós, e não mais em ninguém, porque não existe alguém que dentro de uma família que se ame mesmo e se relacione, que é alguém que está passando por dor e sofrimento, a pessoa que está do seu lado, está olhando para ti e está rindo. Não está rindo, está sofrendo. E está tentando de algum jeito tentar te ajudar. Mas não é isso que acontece. A gente fica por aqui e a gente vai estudar as 2 outras opções, ou melhor dizendo, as outras coisas que acontecem sobre um não matarás. Que aí a gente vai entrar no suicídio assistido, que é a eutanásia, e aborto.
Aí a gente vai trabalhar isso na outra semana, se Deus assim nos permitir.